Eu sou o Vilto Reis e hoje nós vamos falar sobre ponto de vista, um importante aspecto da técnica literária que todo escritor deve dominar, deve entender e que pode fazer com que a sua ficção seja muito melhor, muito mais elaborada. Lembrando que a gente está continuando a série de vídeos A Arte da Ficção, onde nós comentamos artigos do livro A Arte da Ficção, de David Lodge. E se você tiver interesse nesse livro, o link vai estar aqui embaixo, assim como de outros livros que também falam sobre o tema que a gente está discutindo aqui nesse vídeo. Então primeiro vamos entender por que é importante dominar o ponto de vista e por que essa é uma ferramenta muito importante do escritor de ficção. Bom, vamos pensar o seguinte, um acontecimento ele pode ser vivido por várias pessoas, né? E a ficção ela pode trazer essa perspectiva de várias pessoas a respeito de um acontecimento, porém um de cada vez. Por que isso? Porque isso pode, por exemplo, apresentar nuances diferentes desse acontecimento e fazer com que a história se torne mais interessante, mais envolvente. E aqui eu sempre lembro do conto Dentro do Bosque. Existem outras traduções do título desse conto, mas é do Akutagawa, um contista japonês muito respeitado. E nesse conto a gente tem basicamente a história de um assassinato e tem vários pontos de vista durante o conto, em que são relatos do que aconteceu aquele assassinato, como aconteceu aquele assassinato. E nesses intertextos que existem dos relatos, a gente vê as diferenças, os diferentes pontos de vista, os diferentes até perspectivas, as diferentes versões. E isso interessa muito ao escritor de ficção, porque ele pode abordar um tema a partir de vários pontos de vista diferentes. Diferente, por exemplo, do texto jornalístico, onde a gente tem uma narrativa mais crua, mais direta, que tenta ser mais transparente e que não está interessado nessa questão das várias perspectivas que existem da história, às vezes está interessado em narrar o fato objetivo. Porém, na ficção, nos interessa como leitores ler a história de alguém que vê alguma coisa, alguém que vive alguma coisa, e por isso que a história deve ser contada a partir do ponto de vista desse alguém. A gente pode dizer até que a escolha do ponto de vista em que a história vai ser contada talvez seja uma das decisões mais importantes do escritor de ficção. Imagine só se nós fôssemos narrar a história de um adultério, de uma traição, né? Adultério parece uma palavra já tão ultrapassada, mas de uma traição. E a gente pode narrar ela a partir do ponto de vista de várias pessoas envolvidas. A gente pode contar essa história a partir do ponto de vista da pessoa que foi traída, a gente pode contar essa história a partir do ponto de vista da pessoa que traiu, da terceira pessoa, né, que está envolvida aí nesse triângulo amoroso, ou até de um observador externo. E cada história que a gente contar, ou cada versão dessa história que a gente contar, lembrando que a gente não precisa contar todas, a gente pode escolher uma, ou pode contar mais de uma, se torna uma história diferente. Então olha só como existe aí uma questão da escolha do escritor e que torna a história mais interessante ou menos interessante. Vou dar um outro exemplo, né? Aquela história em que um personagem ele está próximo a alguém muito impressionante, e aqui eu penso, por exemplo, em Sherlock Holmes, em O Grande Gatsby, em que os narradores dessas histórias não são os protagonistas, por assim dizer, mas eles estão relatando a história de alguém muito importante e o escritor poderia adotar o ponto de vista do Sherlock Holmes para contar a história, mas ele adota o ponto de vista do Watson. E isso faz com que a gente tenha a perspectiva do Sherlock Holmes a partir da visão do Watson. Então olha como o ponto de vista é uma coisa importante. E quando o David Lodge fala aqui no livro sobre essa questão do ponto de vista, ele citou o romance Pelos Olhos de Maisie, do Henry James. E aí ele traz inclusive um trecho de por que o Henry James escolheu contar aquela história pelo ponto de vista de uma criança. Olha só o que o escritor diz. As crianças pequenas têm muito mais percepções do que termos para traduzi-las. Sua visão é, a qualquer instante, mais rica e a sua apreensão constantemente mais aguda do que sua capacidade imediata e até absoluta de produzir vocabulário. Basicamente, em termos de estilo, Pelos Olhos de Maisie é o contrário de O Apanhador no Campo de Centeio, que a gente citou recentemente aqui num dos livros da série. Por quê? Porque se no Pelos Olhos de Maisie a gente tem a visão de uma criança ingênua, apreensiva, né? Porque tudo no mundo para ela é novo e ela está captando aquilo.
Em um apoiador Campo Centeio a gente tem um adolescente já meio puto da vida, falando assim com desleixo. Então a gente tem percepções diferentes que tornam histórias diferentes. Então, ponto de vista é fundamental. E sem dúvida alguma, uma das coisas assim que mais marcam um escritor inexperiente, um escritor que está começando, para alguém que já tem um pouco mais de leitura e pega aquele texto, é essa coisa do ponto de vista. Por quê? Porque o escritor inexperiente, ele faz um samba do crioulo doido, né? Porque ele começa a narrar a história e ele pega e conta a partir do ponto de vista do filho, que está revoltado, que quer sair de casa, de repente ele vai tomar o café na cozinha e daí ele bate boca com a mãe. Aí o que o escritor inexperiente faz? Pega e lá no meio do texto, ele conta o que a mãe do rapaz está achando daquela situação. Ele traduz uma percepção da mãe quando ele estava narrando aquela cena do ponto de vista do rapaz. Então, isso é um desleixo, uma falta de cuidado de quem está começando a escrever, que ainda não domina esse recurso do ponto de vista. Aí você vai dizer, Vilton, mas então eu sou obrigado a me manter fiel ao ponto de vista de um único personagem. Não é obrigado, porque na arte não há regras, né? Tudo é permitido, nada é proibido. Porém, é uma coisa que a ficção ela vai se construindo ao longo dos anos e vai evoluindo. E isso é uma coisa que já foi evoluída. Se você pegar alguns escritores clássicos, talvez eles façam isso. Mas na ficção contemporânea já não se faz mais isso, a não ser que você esteja fazendo uma paródia, alguma crítica, alguma coisa que é muito talvez comum no pós-modernismo, que quer desconstruir essas coisas que já se tornaram convenções dentro da ficção. Então eu diria para você tomar um cuidado, procurar adotar um ponto de vista de um personagem dentro da história e contar a sua história a partir do ponto de vista daquela história. E até mesmo uma dica, né? Se a sua história você está lá escrevendo, não está funcionando, tente parar ela e pensar, será que eu não posso contar ela a partir do ponto de vista de outro personagem? Isso pode abrir muitas possibilidades aí para você como escritor. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e vou deixar aí minhas redes sociais que vão estar aí na descrição desse vídeo também, me siga lá, me acompanhe. E se você não quiser perder nenhum vídeo dessa série, entre no meu site viltorreis.com, assine a newsletter para receber por e-mail também sempre que sair um novo vídeo. E é isso aí, né, gente? Assine o canal, ative as notificações, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!